Vamos lá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula de física. A gente continua com eletricidade e agora vamos falar de associação de resistores, ok? Associação de resistores. Então vamos lá. Resistores são componentes usados em circuitos elétricos. Eles resistem à passagem da corrente elétrica e servem para regular ou ajustar a tensão nos trechos do circuito. Então, vocês estão vendo aqui nesse desenho, eles são resistores, tá? Resistores é uma foto de resistores. Aqui, ó, tem a questão, né? O resistor ele resiste muitos elétrons para passar aqui, para se movimentar, e ele resiste à passagem da corrente. No circuito, quando desenhado, o desenho de circuito, os símbolos mais usados para resistores são esses, ó. Esse aqui é quase analógico, né? Parecido com o real, e esses dois aqui são símbolos que aparecem, principalmente esse aqui, ó, que aparecem no circuito. Ok? Agora a gente vai ver um circuito elétrico. Primeiro a gente vai ver as regras para a associação de resistores. Essa é a primeira parte. Como não existem resistores de todos os valores, é necessário utilizar uma associação de resistores para tentar conseguir o valor que se precisa. Então a gente vai ver isso na próxima página. Há duas maneiras de associar resistores: a associação em série e a associação em paralelo. A gente vai ver agora a associação em série. Considera-se que a associação é em série quando a mesma corrente elétrica atravessa um resistor para poder chegar ao próximo e assim por diante. Então, um resistor R1, R2 e R3 ligados um em sequência do outro. Um está ligado ao outro. Quando isso acontece, a corrente elétrica que passa por eles, ela tem que atravessar o primeiro para chegar ao segundo, atravessar o segundo para chegar ao terceiro e depois atravessar o terceiro. Então, quando isso acontece, a corrente elétrica é a mesma e a gente diz que os resistores estão em série e, portanto, calculamos a resistência equivalente a esse tipo de associação somando-se os valores de cada resistor. Então, resistência equivalente é como se fosse um único resistor que equivale à soma dos três, aí no caso. Veja esse exemplo. Qual a resistência equivalente da associação de resistores do desenho? Então, eu tenho três resistores. Para ir de A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, a corrente tem que passar por R1 para chegar em R2 e passar por R2 para chegar em R3. Portanto, a gente tem uma associação em série e usamos aquela fórmula que foi dada em cima. Resistência equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. 12 mais 7,5 mais 12,5, somando vai dar 32. Ok? Então, quando estão em série, a gente soma. Qual a segunda parte, professor? Associação em paralelo. Considera-se que a associação é em paralelo quando, após um nó, cada ramal recebe uma parte da corrente e a corrente volta a se juntar após passar pelo resistor. Então, vejam como no circuito mostrado na figura, os resistores estão dispostos de maneira diferente do exemplo anterior. Certo? Está diferente. O outro estava um em seguida do outro, aí não, aí abre para 3. Nó é um ponto do circuito onde acontece a divisão do condutor em dois ou mais ramais. Então, vocês estão vendo que no desenho eu tenho dois nós, um na entrada e um na saída. Veja só, o I ele se divide em três partes. Passa pelo R1, passa pelo R2 e passa pelo R3 e eles voltam a se juntar no outro nó. Calculamos a resistência equivalente a esse tipo de associação usando a relação abaixo. Então, agora a coisa é um pouco diferente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Quantos resistores eu tiver? Para dois resistores somente, só para dois, eu posso dar uma melhorada na fórmula, né? Na verdade, eu estou pegando a mesma fórmula, tá? A mesma, e fazendo só essa parte aqui, ó. Então, você faz o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2, R1 mais R2.
divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então você divide esse por esse e multiplica pelo de cima, divide esse por esse e multiplica pelo de cima. Não, desculpa, eu falei o contrário. O mínimo é R1 vezes R2. A gente faz a divisão, multiplica e inverte aqui, porque aqui está 1 sobre RQ, ele vai ficar desse jeito. Tá? Vocês não precisam fazer isso, já está resolvido aqui, não precisa mexer com isso. Se por acaso os resistores tiverem mesmo valor, são iguais, você pode usar essa fórmula. Então, resistência equivalente é o valor dos resistores dividido pela quantidade. Simplesmente, só isso. Aí só acontece para resistores com o mesmo valor. Vamos ver um exemplo de associação em paralelo, então. Considere o circuito da figura ao lado e calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Eles estão em paralelo porque, olha, o I chega no primeiro nó, se divide em I1 e I2, atravessa os resistores R1 e R2, voltam a se juntar no nó e continua o I. Usamos a fórmula para dois resistores para resolver? Bom, podemos resolver com a fórmula geral ou com a simplificada para os dois resistores. Depende da sua escolha. Se eu fizer pela essa fórmula que é mais rápida, eu vou substituir o 12 e o 4 em cima e embaixo. 12 vezes 4 dá 48, 12 mais 4, 16. Divido 48 por 16, dá 3. Ou, se eu quiser usar aquela fórmula mais completa, vai ser 1 sobre 12 e 1 sobre 4. O MMC entre 12 e 4 é 12. Divide por 4, dá 3. Multiplica por 1 em cima, 3. Deixei os dois com o denominador igual, é só somar a parte de cima, né? 1 mais 3, 4. Multiplica cruzado aqui, fica RQ vezes 4 igual a 12 vezes 1. Faço 4 dividindo e obtenho o mesmo resultado, R igual a 3 ohms. Então, tanto faz, né? Se eu quiser usar essa fórmula aqui, como são só dois, ou essa aqui. Se eu tivesse um outro aqui, no meio aqui, ó, R3, aí eu teria que usar essa fórmula aqui, acrescentar aqui 1 sobre R3 e refazer o que eu fiz lá, tá? Como não tem, ótimo, continuamos aí. Importante, ó, essa aqui é a primeira lei de Kirchhoff. Ela diz o seguinte, que quando a corrente elétrica atinge um nó, ela é dividida, parte para um lado, parte para outro, e a soma desse com esse vai dar esse. Então, por exemplo, aqui no meu desenho, I é igual a I1 mais I2, ok? Esse com esse somado tem que dar esse. Então, mais um exemplo. Agora vamos ver um exemplo de associação mista. Observe o circuito da figura e calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. É necessário traçar o trajeto da corrente elétrica I no circuito, ok? Estão vendo o desenho? Então, vou fazer o traçado. O I sobe a partir do A, passa por R1, é o I ainda, encontra o primeiro nó e se divide em duas partes. I1 para cima e I2 para baixo. Volta a se juntar naquele nó em seguida, volta a ser I, né? Porque quando eu somo os dois, volta a ser I, e volta para o B. Então, a gente percebe que para passar de R1 para o outro lado, ele tem que passar por R2 e R3 e depois se junta de novo. Então, esses dois estão associados em paralelo, eu vou resolver eles primeiro. Então, a resistência equivalente só da parte aqui, ó, só desse pedacinho de cima, aqui, ó, é uma associação em paralelo e eu vou resolver com a fórmula de associação em paralelo. Então, lá é 9 e 3. Então, ficou 9 vezes 3 sobre 9 mais 3.
27 sobre 12, que vai dar 2,25. Tá? Então, 2,25 é o equivalente daqueles dois associados em paralelo. Então, o que acontece? A gente vai redesenhar o circuito para vocês perceberem que agora os 4 resistores, aquele que eu já tinha e o equivalente que eu encontrei, estão em série. Né? A corrente sai do A, passa aqui no R1, passa nos dois aqui equivalente, passa no R4, passa no R5 e volta no B. Isso significa que eu vou usar agora a fórmula de série. E a fórmula de série é só somar os valores. Então, 0,25 mais 2,25 mais 3,5 mais 4, 10. Então, a minha resistência entre A e B é de 10 ohms. O professor vai propor um exercício para vocês. Então, observe o circuito da figura e calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Vocês conseguem resolver? Até na próxima aula. Aproveite para fazer o exercício de fixação. A resposta do exercício proposto será dada pelo professor na aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.